Deus abençoe a sua vida abundantemente. Vamos dar início a essa reunião de fé, reunião de milagre. Que o poder, o amor de Deus esteja entrando agora na sua vida, na sua família. Então vamos colocar de pé, vamos orar ao nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluias. Nesse momento aí, levante suas mãos ao céu e comece a orar ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, pois Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Então é nessa fé que nós vamos orar, é nessa fé que nós vamos buscar o nosso Deus nessa noite e determinar o milagre, determinar a cura e determinar o sobrenatural. Então levante suas mãos aí aos céus e comece a orar aí agora, comece a clamar o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, para que Ele venha trabalhar na sua casa, na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Meu Deus, neste momento, ó Pai, nós entramos na fé, na certeza, na perseverança de que o Senhor começou essa obra, o Senhor é fiel e justo para completar até aquele grande dia. Então, meu Deus, vai entrando agora em cada casa, em cada família, meu Pai, trazendo a cura, a transformação, a libertação e o principal de tudo, a salvação de Jesus. Meu Deus, toma a minha vida, a vida deste homem, dessa mulher que está aqui conosco, meu Pai, e daqueles que não puderam vir aqui, mas estão na sua casa assistindo esse instante, que o Senhor possa fortalecer na fé, na coragem, no amor, na perseverança. Então, meu Deus, que teu Espírito Santo possa nos conduzir nessa reunião, desde já, meu Pai, que seja uma noite de cura, de transformação e de libertação de Jesus. Meu Deus, toma agora essa reunião nas suas mãos, meu Pai, do louvor, meu Pai, a palavra, que o Senhor possa conduzir, meu Pai, o teu Espírito que traz vida e vida com abundância na vida de cada um. Então, meu Deus, é nessa fé que nós oramos, é nessa fé que nós buscamos e é nessa fé que nós determinamos o milagre sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e sempre. E aqueles que creem digam amém e graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com as palmas assim para Jesus. Obrigado, meu Pai, por essa noite abençoada. Que o Senhor venha conduzir as nossas vidas no centro da tua vontade. Aleluia. Aquele que habita no seu esconderijo
e te livre de todo mal. E se você crê, glorifica a Deus e aplauda bem forte, em nome de Jesus. Nós queremos te adorar, Pai. Nós estamos, meu Deus, na tua casa, no lugar, ó Deus, da tua habitação. E nós, ó Deus, estamos felizes, ó Deus, por estarmos aqui, ó Deus. É o lugar, ó Deus, da manifestação do teu poder. É o lugar, ó Deus, de cura, de milagres. Nós te bendizemos, meu Pai, te adoramos por estarmos
Deus aí agora. Continue agradecendo por este momento. Continue agradecendo pelo que Ele fez, pelo que Ele vai fazer na sua casa, na sua família. Que o poder, que a majestade do Espírito Santo venha te contagiar nessa noite. Que seja um momento de busca, de entrega, de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Meu Deus, nós estamos aqui porque nós estamos na fé, na certeza, na convicção, meu Pai, de que onde houvesse 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor estaria presente. Então, meu Pai, nós viemos aqui para determinar o milagre, para determinar o sobrenatural. Então, que haja cura, que haja transformação, que haja libertação e que haja salvação em Cristo Jesus, meu Deus. Nós viemos para te adorar em espírito e verdade. Então, venha com o teu reino, venha com a tua glória e manifesta neste lugar, manifesta aí nessa casa, nessa família, na vida de cada um. Faça um milagre acontecer, Senhor Jesus. Nós cremos, por isso nós viemos aqui te buscar na fé, na certeza, como diz as Escrituras. O importante é que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador a todos aqueles que o buscam. Então, meu irmão, minha irmã, você não está buscando o Senhor à toa, você não está buscando Ele à toa. Ele vai fazer o sobrenatural na sua casa e na sua família, porque o reino dele é sobrenatural. Então é nessa fé que você vai beber dessa fonte nessa noite e vai viver o extraordinário na presença do Senhor Jesus Cristo. Cante: teu reino é sempre eterno, justiça, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluias. A tua igreja te adora. Pode aplaudir Jesus bem forte, igreja. Diga graças a Deus. Quantos estão aqui na fé, na certeza, em nome de Jesus? Amém? Senta aí rapidinho. Eu quero trazer uma palavra rápida e breve para você e para a sua família, hoje e sempre. Quem crê em nome de Jesus, diga amém. Então, muitas vezes, nós temos que trocar o certo, aparentemente, pelo este mundo, pelo duvidoso. Nós queremos viver pela fé. Quantos vivem pela fé aqui em nome de Jesus? Então eu quero ler um texto rapidamente contigo aqui, Hebreus capítulo 11, verso 1 e 2, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pelo poder da palavra de Deus, né? De maneira que aquilo que se vê foi feito porque é aparente. Diga graças a Deus. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho que era justo, dando a honra a Deus. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Obrigado, meu Pai, por essa palavra que é viva e eficaz, que o Senhor possa falar com cada um nessa noite, hoje e sempre. Amém, igreja? Então, o que eu aprendo com isso? A fé, esse texto aqui apresenta a fé. Quantos têm fé aqui em nome de Jesus? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós acabamos de ler aqui parte disso, porque pela fé os antigos obtiveram testemunho. Eu quero dizer para você nesse instante que pela fé você vai contar o seu testemunho em nome de Jesus, amém? Do milagre sobre a sua casa, do milagre sobre a sua família, do milagre sobre a sua parentela. Quem crê, quem está comigo aqui, diga amém. Então, pela fé os antigos obtiveram testemunho, né? Esse texto ele apresenta de forma única a virtude capaz de aprovar e justificar a alma diante de Deus. Logo, toda a vida física e espiritual deve ser apoiada sobre ela. A fé ela é o firme fundamento. Nossa vida, a minha vida, a sua vida tem que estar firmada na palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se você for observar em João, também diz que no princípio era o verbo e o verbo era Deus. Então nós temos que fundamentar a minha vida, a sua vida nessa palavra, porque assim nós somos comparados ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quantos querem edificar a sua casa sobre a rocha? Vai vir um vento contrário, vai vir as pandemias, vai vir situações difíceis, mas aquela casa não vai ser atingida, não vai ser abalada. Sabe por quê? Porque está firmado sobre a rocha. Diga: a minha casa e a minha família estão firmados na palavra
de Deus. Diga graças a Deus. Então o fundamento das coisas é isso. Como alguém em sã consciência troca o visível pelo invisível, o que existe pelo que não existe, o concreto pelo imaginável? Apenas os que manifestam a fé puderam fazer isso. Apenas os que manifestam a fé podem fazer isso. Quantos querem fazer isso? Se você manifestar a fé, você vai viver o sobrenatural, trocando o certo pelo duvidoso. Foi a especialidade dos heróis da fé. Nos antigos, Abraão trocou a sua terra natal por uma terra desconhecida. Moisés trocou o palácio do Egito pelo deserto. E assim vai vindo também outros heróis da fé. Gideão, por exemplo, trocou o segundo boi pela ajuda de Deus, do qual havia ouvido falar. E esse Deus que fez essas tantas maravilhas que contam os nossos pais. Então, pela fé, você pode viver o sobrenatural ainda esse mês na sua vida. A Bíblia diz que, lá em Lucas, capítulo 1, verso 26, que no 6º mês, Deus enviou da parte de Deus um anjo. E esse anjo trouxe a palavra de quê? De cura, de transformação. Porque esse anjo veio anunciar a vinda do Messias, veio anunciar a vinda de Jesus Cristo. E esse anjo veio trazer o quê? O que Jesus veio fazer na minha vida e na sua vida? Veio perdoar nossos pecados, veio trazer a cura, a transformação, a libertação e o principal de tudo, a salvação da nossa alma. Porque mesmo quando Ele foi assunto ao céu, eu não vou deixar você só, eu vou derramar o meu Espírito. Então você não está sozinho em meio a essa crise, em meio a essa situação. Jesus é contigo todos os dias, até a consumação do século. E se você crer, você vai ver a glória de Deus se manifesta na sua vida. Então nessa fé, Daniel trocou a sua integridade física e posição de autoridade pela cova de leões. Em todas as situações foi preciso que cada um desses homens de fé, heróis da fé, cresce na palavra de Deus. Quantos creem na palavra de Deus? A Bíblia diz que o importante é aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Eu quero te dizer que quando você vem nessa fé, nessa certeza, Deus há de te recompensar. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então quando eu e você manifestamos a fé, nós agradamos a Deus e humilhamos o inferno. Quantos querem humilhar o inferno? Então manifeste essa fé na palavra de Deus. Amém? Isso é o que distingue os que fazem a diferença dos que não fazem, os que obtêm sucesso dos que são fracassados, dos que fraquejam, os que arrebentam, os que ficam arrebentados. Os primeiros colocaram a sua fé em Deus. Quando eu e você colocamos a nossa fé em Deus, entrega a nossa vida, o nosso sonho, o nosso projeto, o mais Ele fará. Ele disse: confia no Senhor teu Deus de todo o seu coração, todo o seu entendimento, e o mais Ele fará. Quando você se entrega verdadeiramente, o mais pode crer que Deus vai fazer. Porque aonde você tem que fazer, você vai lá e faz. O que você não pode fazer, Deus faz, em nome de Jesus. Isso é experimentar um verdadeiro milagre. É aquilo que Paulo diz, no momento de fraqueza já não tem mais para onde sair, não tem mais para onde correr. A única forma que tem é só Deus mesmo, o milagre de Deus. E é isso que vai acontecer na sua vida nesse mês de junho, em nome de Jesus. Se você toma posse dessa palavra aí, pode glorificar a Deus, amém? Os que usam a fé em vez dos seus sentidos constantemente, trocam o certo pelo duvidoso. E é isso que fazem alcançar coisas maiores, alcançar coisas poderosas diante de Deus, É o que a maioria não faz. Por isso que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Observe Gideão quando convocou o exército, foi muita gente, mas não precisava daquilo tudo. Deus falou assim: o meu nome vai ser glorificado. Então manda um bocado voltar aí para trás, porque eu vou vencer com um pouco e para mostrar que eu sou Deus. Então Deus quer provar que Ele é Deus na sua vida. E agora, nesse momento de pandemia, você vai ver o milagre acontecer, você vai ver o sobrenatural acontecer, e o inimigo vai ser envergonhado pelo poder do nome de Jesus. Quantos querem obter resultado aqui na fé? Amém? Por exemplo, quando você dizima e oferta, você está colocando a sua fé em ação. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Tudo que o homem semeia, isso também colherá. O que semeia na carne colhe a corrupção, mas quem semeia no Espírito colhe a vida eterna. Então quero convidar você a semear no Espírito nessa noite. Pega aí a sua oferta, pega aí o seu dízimo,
eu quero abençoar você agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero orar, eu quero abençoar a sua semente, em nome de Jesus. Coloque de pé aí onde você está. Amém? Estenda suas mãos aqui para o altar. Você que está nos assistindo da sua casa, pode estender as suas mãos aí pelo seu televisor, ou pelo seu celular aí, porque eu quero orar, abençoar você, a sua casa, a sua família. E que assim como os antigos obtiveram testemunho, eu quero determinar que esse mês você vai obter muitos testemunhos, em nome de Jesus, através da fé, do firme fundamento, das coisas que se esperam, as provas das coisas que não se veem. Aparentemente você não está vendo nada de bom, mas na fé você vai enxergar o sobrenatural acontecer, e é isso que é fé, você não atentar para aquilo que você está vendo, mas para aquilo que você está crendo. E se você crer, você vai ver a glória de Deus se manifesta na sua vida. Estenda suas mãos para cá. Meu Deus e meu Pai, eu quero abençoar cada dizimista, cada ofertante da sua casa, que o Senhor possa cumprir a sua palavra, meu Pai. Assim como os heróis do passado obtiveram testemunho, tendo a aprovação de Deus, assim como Abel, ele separou da primícia. Já no Antigo Testamento, os homens já exercitavam essa fé. Então, meu Deus, não vai ser diferente na vida deste homem, dessa mulher. Cada um vai colher, vai ter a aprovação de Deus, segundo o seu dízimo, segundo a sua oferta, meu Pai. Nós abençoamos, e assim o meu irmão colocando a fé em ação, meu Pai, manifestando essa fé incondicionalmente, ele vai viver o sobrenatural, meu Pai. Tudo aquilo que limitava vai cair por terra, porque não vai viver mais pelo limite dessa terra, mas pelo poder do nosso Deus. Então, meu Pai, forme agora a vida deste homem, transforma agora a vida dessa mulher, meu Pai. Que as coisas pequenas, meu Pai, venham cair por terra, e que o meu irmão venha viver coisas grandiosas em nome de Jesus. Então, assim como os heróis do passado imaginaram coisas grandes, meu Pai, fizeram coisas grandiosas, mencionadas aqui na Bíblia, a qual nós acabamos de ler, meu Pai. Então, assim eles fizeram através da fé. Nós também colocamos a nossa fé em ação, meu Pai. Assim como Abraão, meu Pai. Como que Abraão seria pai se ele não tivesse exercitado a fé? Como que Davi teria sido rei se ele não tivesse, meu Pai, obedecido a fé? Ele não quis fazer justiça com as suas próprias mãos na vida de Saul, mas ele confiou no Deus que age de justiça. E é nesse Deus que nós confiamos, é esse Deus em qual nós invocamos e pedimos que o Senhor venha fazer o milagre nesse mês 6 na vida do meu irmão e da minha irmã. Quem crê, diga amém e graças a Deus. Você que trouxe o seu verso, eu dízimo, pode colocar aqui sobre essa palavra que está aqui no altar, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. E você que está em casa querendo nos ajudar, nosso WhatsApp é o 99956-6916. É o 61-99956-6916. Que Deus possa abençoar você e toda a sua família abundantemente, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor aí, glória a Deus. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Primeiro livro do Novo Testamento, é isso que vai encontrar. Evangelho de Mateus. Quem encontrou Mateus, diga amém. Glória a Deus. A partir do versículo 8 iremos ler. Ora, descendo ele do monte, todos encontraram? Mateus 8, versículo 1. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas
a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos na Tua casa, na Tua presença. Meu Deus, essa é a Tua palavra, que Teu Espírito nessa noite possa conduzir, meu Deus, a Tua verdade, a Tua ministração, a Tua unção, o Teu fogo, a Tua presença. Meu Pai, nós Te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome e sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor está aqui nesse lugar, porque a Tua palavra diz. Então, meu Senhor, toma a direção dessa reunião. Toma, Senhor, a minha vida, toma a vida dos meus irmãos que estão aqui, meu Pai. Senhor, que o Senhor venha trazer uma mensagem ao coração, ao entendimento, que Teu povo, meu Deus, nessa noite seja fortalecido em Ti, por intermédio da Tua palavra. Meu Deus, sabemos que a Tua palavra é martelo que esmiuça a penha, Tua palavra, meu Deus, é fogo. Então, nessa noite, Espírito Santo, que a Tua palavra possa penetrar, meu Deus, na divisão da alma e do Espírito, das juntas e das medulas. Senhor, que a Tua palavra possa trazer o alimento, venha trazer o discernimento, venha trazer a força. Espírito Santo, que o Senhor possa nos conduzir, meu Deus, à Tua verdade, através da Tua palavra. É o que nós Te pedimos nessa noite. Então, meu Deus, abre os céus nesse lugar com a Tua presença. Meu Deus, que a unção do Senhor seja sobre nós, que a nuvem da Tua glória possa encher esse lugar, meu Deus. É o que nós Te pedimos, Santo Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Você pode sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Esse texto que lemos, querido, ele relata a história, a saga de um homem que era leproso. A Bíblia diz que Jesus estava descendo do monte onde ele estava orando. Jesus tinha esse hábito de orar no monte. E aí Jesus estava descendo e a Bíblia diz que a multidão estava seguindo o Senhor Jesus. E aí relata o texto sagrado que um homem leproso se aproximou do Senhor e o adorou. E a Bíblia diz que aquele homem foi curado da sua lepra. Eu quero falar a respeito desse texto nessa noite. A lepra, querido, era a pior doença dessa época. Da época de Cristo Jesus, daquele tempo. A lepra era uma doença extremamente grave, por alguns motivos. A lepra, ela não tinha cura. Então, o remédio para a lepra era tirar o indivíduo do meio da sociedade, para que ele não contaminasse as outras pessoas. A lepra era uma doença horrível, e a pessoa ficava fora do arraial durante vários dias, até que ela fosse purificada da sua doença. A lepra era uma doença terrível porque ela era altamente contagiosa. Por esse motivo, a pessoa que estava leprosa, ela não poderia ficar no meio da comunidade. Ela era retirada para um local onde ela ficaria para que ela fosse restaurada. Terceiro, a lepra era uma doença extremamente estigmatizante. As pessoas tinham um preconceito terrível com o leproso. Por quê? Porque era uma doença muito grave e essa doença era de fácil constatação, porque é uma doença na pele, onde a pele da pessoa ficava meio que em estado de putrefação. A pessoa meio que começava a se decompor viva. Veja que gravidade dessa doença, sim ou não, pessoal? Era uma doença terrível. Então a pessoa, surgiam manchas no corpo, surgiam feridas, as pessoas perdiam ali parte dos seus membros e elas eram consideradas imundas e impuras. Havia grande preconceito com o leproso naquela época. Levítico capítulo 13, versículo 2 e 3, a Bíblia diz que o leproso era considerado imundo. Ou seja, quem quer estar perto de um imundo? Ninguém. Então a pessoa que padecia dessa doença, ela era extremamente estigmatizada pela sociedade, ela era deixada de lado, ela era repudiada por todos, porque era uma doença extremamente grave e que tinha essas características que eu bem falei aqui. O diagnóstico da lepra era dado pelo sacerdote. A pessoa que estava com suspeita de lepra, ela se apresentava ao sacerdote e o sacerdote olhava a ferida. E lá ele examinava.
para ver se era lepra ou não. Se ele suspeitasse que a pessoa estava com lepra, o que ele fazia? Ele deixava essa pessoa 7 dias fora do convívio de todos, e aí depois de 7 dias ele examinava de novo, para ele ter certeza do diagnóstico. Se fosse constatado que essa pessoa estava bem, ela voltava para a sociedade. Se não, ela era tirada do arraial porque ela era leprosa. Então era assim que acontecia com o leproso, querido. Hoje, durante o período da Idade Média, o leproso, ele andava com um sino, porque onde ele entrava, ali, as pessoas precisavam saber que era um leproso, porque as pessoas se afastavam para que ele passasse. Veja o nível terrível, o trauma que essa doença provocava nas pessoas. Era algo muito terrível. Hoje, querido, nós fazemos uma analogia, uma comparação da lepra com o pecado, por alguns motivos. Primeiro, porque o pecado, ele nos deixa imundo diante de Deus. Assim como a lepra deixava a pessoa imunda diante da sociedade, diante dos olhos de todos naquela época, o pecado, ele nos deixa imundo diante do Senhor. Segunda coisa, porque nós comparamos o pecado com a lepra, é porque o pecado, ele nos afasta do convívio dos irmãos e da comunhão com Deus. Assim como a pessoa leprosa naquela época era tirada de lado, a pessoa que peca, ela sai do convívio dos irmãos. Isso não é porque ela é excluída, é porque ela se sente culpada, ela se sente rejeitada, existe um espírito de acusação, e a primeira atitude da pessoa que peca é sair da presença de Deus, é fugir diante da face do Senhor. É isso que acontece. Sempre foi assim. Quando o homem peca, a primeira atitude dele é fugir da presença de Deus. Ele não quer ir mais no culto, ele não quer atender mais a ligação do pastor, ele não quer mais estar na comunhão dos santos. Por quê? Porque ele se sente acusado diuturnamente. Então, assim como a pessoa era afastada do convívio social, o pecado, ele quer nos afastar da comunhão com os irmãos e da comunhão com Deus. Essa é uma atitude natural, querido, do ser humano. A pessoa peca e aí ela se sente envergonhada, se sente triste, quer ficar afastado, quer ficar longe. Essa é uma atitude desde a época do Éden. A Bíblia diz que Deus, todos os dias, no final da tarde, ele ia ter relacionamento com Adão. Todos os dias Deus ia lá falar com o homem. E aí a Bíblia diz que quando o homem pecou, Deus chegou lá no mesmo horário que ele vinha todos os dias, na viração do dia, e Deus procurou: Adão, cadê você? E a Bíblia diz que Adão se escondeu. Por quê? Porque o pecado trouxe essa natureza decaída e o homem se sentiu envergonhado diante da face, diante da presença de Deus. Então é assim que funciona. Terceira coisa, porque nós comparamos a lepra aqui com o pecado nos dias de hoje, porque o pecado gera morte, e a lepra era uma doença mortal. Muitas pessoas eram restauradas, mas muitas, na sua maioria, vinha a morte, e as pessoas iam apodrecendo vivas. Muitas perdiam membros, perdiam parte do corpo, e aí até chegar à morte. Assim é o pecado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então o pecado, ele gera morte, não a morte física apenas, mas também a morte física. Muitas vezes ela pode ser consequência de uma vida desregrada, de uma vida totalmente fora dos padrões éticos e dos padrões de obediência à palavra de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que eu tenho que honrar pai e mãe para que eu viva bem e viva muito. Primeiro mandamento com promessa. Quantos jovens estão morrendo hoje cedo porque estão burlando esse mandamento, desonrando o seu pai e a sua mãe? Então tem a morte física, mas além da morte física, o pecado, ele traz a morte espiritual. Quantos entendem isso em nome de Jesus?
A Bíblia tem um capítulo que fala sobre a lepra, capítulo 13 de Levítico. E lá fala de diversas hipóteses, né? Como é que o sacerdote tinha que proceder, como é que era o diagnóstico, o que fazia com o doente. E lá traz algumas hipóteses nas quais a pessoa tinha algo e essa doença evoluía para uma lepra. Então, a lepra, segundo esse texto bíblico, ela evoluía de algo que já existia. E eu quero mostrar duas coisas. Existem mais no texto, eu quero mostrar pelo menos duas aqui. Eu vou falar primeiro da segunda coisa e depois eu falo da primeira. Levítico capítulo 13, no versículo 19 e 20, a Bíblia fala da praga da lepra que brotou de uma úlcera. Se você quiser ler na sua Bíblia, eu não vou abrir aqui em virtude do fator tempo. Mas o primeiro exemplo, que na verdade é o segundo, eu vou começar no segundo, depois eu vou para o primeiro. A segunda hipótese que está lá no texto, está no versículo 19 e 20, em especial no versículo 20, fala da úlcera que virou lepra. Fala assim o texto, aspas, a praga da lepra é que brotou da úlcera. O que é úlcera? Úlcera é uma ferida. Então a Bíblia fala de uma ferida que existia que se tornou uma lepra, ou seja, uma doença mortal que vai culminar muitas vezes no óbito, na morte da pessoa. Trazendo para a nossa pregação, para a nossa ministração de hoje, muitas pessoas têm úlceras na vida. O que é isso? Feridas. Muitas pessoas foram feridas, foram magoadas, foram chateadas, e se essa ferida não for bem tratada, ela pode evoluir para uma lepra que pode chegar com a sua morte espiritual. Quantas pessoas estão feridas? Quantas pessoas estão chateadas, aborrecidas com alguém, porque alguém a maltratou, porque alguém a humilhou? Querido, eu quero dizer, antes que esse negócio gere uma maldição na tua vida, libera o perdão, porque dessa ferida aí só pode ficar a cicatriz em nome de Jesus, e você vai ser curado para a glória de Deus. Eu não posso deixar que as feridas que eu adquiri no meio da minha caminhada com Deus venham se transmutar numa lepra. O que é a lepra? É o pecado. Muitas vezes aqui o pecado do ódio, o pecado da vingança, da mágoa, do revanchismo. Deus vai curar você, querido, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei se você tem alguma ferida que abriram na tua vida, talvez na tua infância, talvez no decorrer da tua caminhada, no meio da tua família. Às vezes alguém que você ama feriu você. Eu quero dizer, querido, que vão ficar só as cicatrizes, porque o sangue de Jesus vai ser sobre a tua ferida e vai curar você nessa noite. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode falar, nossa, mas é difícil perdoar, é tão difícil esquecer. Não é esquecer, esquecer é amnésia, é perdoar, é liberar o perdão, é desejar o bem, a cura, a transformação dessa pessoa, porque assim como Deus transformou a tua vida, Ele pode transformar a vida do teu malfeitor, do teu algoz, em nome de Jesus. Muitos pregadores, mundo afora, vivem destilando rancor no altar. Eu já vi isso várias vezes. Como assim? O cara fala, não acreditavam em mim, eu era o menor lá, eu era humilhado, hoje Deus me exaltou, e aquela pessoa lá está aí observando a minha vitória, vai acontecer com você, e a igreja glorifica. Para mim essa pessoa precisa de cura interior. Quantas vezes nós somos feridos? Quantas pessoas nos desprezam? Quantas pessoas falam que nós não somos capazes, que nós somos pequenos? E aí eu vou ficar remoendo isso e ainda jogando para as pessoas. Irmão, libera o perdão, libera a cura em nome do Senhor Jesus. Amém. Nosso Deus é um Deus de conciliação, um Deus de amor. Você precisa olhar para a vida de Davi. Davi, querido, ele era tirado pelos seus irmãos. Davi era deixado de lado pelo seu pai. Todos estavam na mesa lá, ó. Samuel chegou lá para ungir.
O pai deixou Davi de fora. Davi podia ter mágoa, rancor, falta de perdão do pai dele para sempre. Mas não, por quê? Por que ele não tinha? Porque ele era um segundo do coração de Deus. Ele podia ter mágoa dos irmãos. Ele podia falar: olha, meus irmãos eram tudo bombadão, bonitão. O profeta achou que era eles, mas eles são os fracassados. Eu sou tal, porque Deus me exaltou. Davi nunca fez isso, porque Davi foi curado em Deus. Então, irmão, uma pessoa em Deus é uma pessoa curada. Deixa o Espírito Santo curar a tua vida. Talvez você foi uma pessoa que foi maltratada, ferida, abusada, não sei. Não deixe que essa ferida venha se transformar numa lepra e provavelmente na tua morte. A Bíblia conta a história de José. José é incrível, irmão. Esse evangelho da revanche que está aí. José não pregava ele, não. O evangelho da revanche. As pessoas querem mesmo a tua derrota. As pessoas querem não sei o quê. Irmão, minha luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Minha luta é contra o demônio que age nas regiões celestiais. Aleluia! O que as pessoas pensam? Não importa, irmão. O que importa é o que Deus pensa ao teu respeito. Se as pessoas te feriram, é porque elas foram feridas um dia. Quem fere é porque já foi ferido. Existe algo na vida dela, existe uma úlcera que virou uma lepra. E aí ela sai ferindo as pessoas. Mas você é uma pessoa curada e da tua vida vai sair vida. Vai sair vida em nome de Jesus. José, você conhece a história lá em Gênesis? A Bíblia diz, querido, que ele era o filho mais queridinho do papai. E isso gerou ciúme dos seus irmãos. Os irmãos de José falaram: olha, vamos matar esse cara. Chega lá, a gente fala para o nosso pai que os bichos aqui, os ursos comeram ele. Eles iam matar José. Homicídio. E aí um deles tem uma ideia: não, vamos fazer o seguinte. Gostava dele, né? Falou: não, vamos fazer o seguinte, vamos só vender ele. Só vender ele como escravo. E a Bíblia diz que José foi vendido como escravo. Chegando no Egito, José foi trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. Lá na casa de Potifar, José estava prosperando, já era o chefe de tudo. Foi acusado de estupro, tentativa de estupro, aliás. Foi acusado de tentar abusar da mulher do patrão. Uma acusação falsa, uma acusação mentirosa. José foi para a cadeia e ele ficou muito tempo preso, irmão. Ficou mais de 2 anos preso. Pensa você ficar preso injustamente durante todo esse tempo. Ele tinha motivo para ter feridas, rancor. Sim ou não? Verdade. Eu nunca vi José, depois que ele foi restabelecido, indo lá tomar as contas. Agora eu vou pegar essa mulher de Potifar. Já pensou? Os irmãos hoje aqui, o evangelho que eu vejo por aí hoje, falavam isso. Não, agora eu vou na casa de Potifar, eu vou mostrar para essa mulher quem é o estuprador. É assim que o pessoal está pregando hoje. Nunca vi isso. Sim ou não? É pagar o mal com o mal. É pagar com a mesma moeda. Deus te chamou foi para ser diferente, irmão. Se for para ser igual a todo mundo, esse evangelho aí está por fora. Amém ou não? Amém. E aí, José tem a oportunidade de se encontrar com seus irmãos. E aí os irmãos ficaram com medo quando descobriram que era José. Falou: e agora nós estamos ferrados. José vai matar a gente. José usa de misericórdia. José abraça os irmãos, cuida dos irmãos, traz o pai. Depois que o pai morre, os irmãos de novo pesam na consciência. Não, agora nosso pai morreu, José vai nos matar. Nada disso. Olha o que diz aqui, querido. Vou ler aqui para você. Gênesis capítulo 50, versículo 16. Vendo então os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Olha o pensamento. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos teus servos, dos servos do Deus do teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Olha só, querido, o homem de Deus. Eles foram lá contar essa história. Olha, nosso pai morreu, perdoa. José começou a chorar. E olha o que José fala. Vamos lá, segue o texto. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos.
E José lhes disse: não temais, porventura estou eu no lugar de Deus? Que forte! Vós bem intentais mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer o que se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Olha a cabeça do crente, irmão. O crente pensa isso aqui: olha, você tentou mal contra mim, mas Deus permitiu que esse mal acontecesse comigo para preservar esse tanto de vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Havia um propósito nisso tudo. Foi o que José disse. E aí ele conclui: agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e aos vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração. Aleluia. Amém, pessoal? Amém. Então não deixe que úlceras, feridas venham evoluir na tua vida. Mata pela raiz. Eu tenho tanta raiva daquela pessoa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu sei que existem pessoas que muitas vezes não têm compatibilidade conosco. Eu sei que existem pessoas que muitas vezes, mas a Bíblia diz: se depender de tu, tem de paz com todos. O cristão, ele sempre busca reconciliação. O homem de Deus sempre busca reconciliação. Se a pessoa não quiser, não posso fazer nada, mas a sua palavra é sempre de bênção. E no dia que aconteceu uma situação dessa, você não vai falar: olha aí, Deus me exaltou, agora vocês estão perdidos na minha mão, vou detonar vocês. Igual muitas pessoas pregam. Vão ver a minha vitória, vão ter que me aplaudir. Não, isso não existe. Você vai usar de misericórdia com essas pessoas. Através dessa atitude de José, os irmãos dele conheceram o amor de Deus. Amém. Amém ou não? As pessoas vão conhecer o amor de Deus por meio dessa manifestação. Isso é manifestar o amor de Deus. É você perdoar quem te ofende. É você falar bem dos que te maldizem. É você abraçar, é você acolher. Isso é amor de Deus. O resto é evangelho furado. Para usar a palavra da moda, evangelho placebo. Palavra da moda agora. Primeira coisa, na verdade, segunda coisa, que eu falei, agora eu vou falar da primeira, que se converteu em lepra. Está lá no versículo 15 de Levítico 13, eu não vou abrir pelo fator tempo, mas está lá falando o seguinte: a carne viva é imunda, é lepra. A pessoa chegava com a ferida no sacerdote, e aí o sacerdote examinava, se a carne estivesse viva, ele falava que é imunda e é lepra. Primeira coisa que eu vejo naquele texto que se converte em lepra é a carne viva. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 8, que os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que é a carne viva? A carne latente é o desejo da carne, é o desejo pelas coisas do mundo, pelas obras da carne. Então, se os desejos da minha carne estiverem vivos, estiverem latentes, isso vai se transformar numa lepra e vai culminar com a minha morte espiritual. Por isso que nós devemos mortificar a nossa carne, nós devemos matar a nossa carne. Quantos entendem isso em nome do Senhor Jesus? Amém. Então, se você vive para satisfazer os desejos da sua carne, você tem um problema muito grave na sua vida. A Bíblia diz que existe uma guerra entre a carne e o espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17 diz: andai no espírito e jamais satisfazeis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si. Então existe uma guerra. O meu espírito deseja as coisas de Deus. Paulo diz lá em Romanos: no tocante ao homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas uma lei dentro de mim que milita contra a lei de Deus, que é a lei da minha carne. Então existe essa guerra entre a carne e o espírito. Então, se a sua carne estiver aflorada, se você estiver alimentando a sua carne com aquilo que não presta, dando vazão aos desejos malignos da sua carne, você vai perecer. Esse desejo vai transformar numa lepra que vai te afastar da comunhão dos santos e da presença de Deus. Quem entendeu isso? Amém. Existe uma guerra, e qual que vence?
é aquele que você mais alimenta. Existe um provérbio que diz: um ancião índio norte-americano, certa vez, descreveu seus conflitos internos da seguinte maneira: dentro de mim há 2 cachorros, um deles é cruel e mau, o outro é muito bom, e eles estão sempre brigando. Quando lhe perguntaram qual cachorro ganhava a briga, o ancião parou, refletiu e respondeu: aquele que eu alimento mais frequentemente. Então veja que na nossa vida é assim também. O que vai vencer na tua vida é aquilo que você mais alimenta. Você só alimenta a sua carne vai vencer. Você vai ser uma pessoa carnal. Se você alimenta o seu espírito, enche o seu espírito com as coisas de Deus, o seu espírito vai prevalecer. Quando vier a tentação, você vai estar forte, você vai estar preparado, e o seu espírito vai triunfar sobre a sua carne. Quem entende isso? Amém. Como que eu alimento o meu espírito? Através de alimentos espirituais. Oração, jejum. Jejum mata a carne. Leitura bíblica, exercer o meu ministério, fazer a obra de Deus. Isso eu estou fortalecendo o meu espírito. Eu estou me tornando grande diante de Deus. Por isso que é importante você fazer alguma coisa na igreja. Isso traz um senso de responsabilidade. Verdade. Faz algo para Deus. Você ser frequentador é massa, mas você começar a trabalhar, ali o Espírito Santo vai te fazer você crescer. O teu espírito vai crescer, porque você vai estar ajudando outras pessoas. Dons novos vão aparecer na tua vida. Você vai aprender a pregar, você vai aprender a cantar, você vai aprender a tocar instrumentos, você vai ajudar o próximo, você vai querer fazer algo pelas pessoas, e o seu espírito vai estar cheio de Deus, e você vai perdendo o desejo pelas coisas do mundo. Amém, pessoal? Amém. Ajudar o próximo, isso eu fortaleço o meu espírito. Como que eu fortaleço a minha carne? Eu vou falar de 2 coisas aqui que fortalecem a nossa carne, que é o nosso homem carnal. Tudo aquilo que excede o razoável. O que é o razoável? É a linha do meio, é o equilíbrio. Tudo aquilo que excede o razoável alimenta a minha carne. Por exemplo, entretenimento demais, lazer demais, descanso demais, trabalho demais, festa demais, luto demais. Tudo isso fortalece a minha carne. Aqui a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Porque não é errado eu ter entretenimento, não é errado eu ter lazer, não é errado eu ter descanso, não é errado eu trabalhar, não é errado eu festejar, e não é errado eu me entristecer. A questão é a quantidade. Se você é uma pessoa que não tem um equilíbrio, e você só quer saber de entretenimento, você é uma pessoa carnal, você está só alimentando a tua carne. Eu só quero saber disso, só quero saber daquilo. Eu vi um menino, vocês talvez acompanharam o noticiário, o rapaz morreu de tanto jogar videogame. Morreu. Isso aconteceu, fato. O menino ficou horas jogando videogame lá, não sei quantas horas, sem comer, não queria saber, a mãe não queria tirar, o menino viciado, o menino morreu. E essas coisas, elas tiram o tempo da nossa vida, o lazer, o descanso. Se você descansar demais, você vai ser uma pessoa preguiçosa. A sua carne só vai querer o repouso, só vai querer o descanso. O descanso é extremamente necessário. Só que se você errar na dose, você vai virar o quê? Uma pessoa preguiçosa. O trabalho demais, você vai entrar no ativismo. Festa, só quero saber de festa, só quero saber de alegria, de balada, disso daqui. O nosso Deus é um Deus de alegria, de festa. Aleluia. Sim ou não? Verdade. Porém, querido, existe um momento de festejar e existe um momento de entristecer. Tristeza também. Tristeza é necessário, luto. Tem gente que parece que é pirada. Ah, fulano morreu. Ah, glória a Deus. Vai para a glória. Existe um tempo de luto. A Bíblia diz que quando Moisés morreu, o povo pranteou 40 dias. Uma pessoa que não chora a morte de alguém, ela está com problema. É alguma coisa psicológica, de alguém próximo, querido. É algo que está errado. Existe um momento do luto. Sim, a Bíblia diz que Jesus chorou diante da morte de Lázaro, seu amigo. Isso porque Jesus foi lá e ressuscitou logo na sequência.
Mas Jesus viu a dor das pessoas e ele chorou. Só que se eu ficar vivendo a vida enlutada, eu vou entrar numa depressão. Quantos entendem? Então existe um momento do luto, mas eu não posso dar vazão. Então tudo aquilo que sai desse razoável, eu estou alimentando a minha carne. Eu sou uma pessoa carnal. A diferença aqui, volto a repetir, a dose. Porém, existem outras formas de alimentar a minha carne, que são as concupiscências do gênero humano. Todos os pecados que estão ligados, todos os pecados estão ligados a essas três concupiscências que estão no texto sagrado de 1 João, capítulo 2, versículo 16 e 17. Eu vou esperar você ler, porque isso aqui é muito forte. 1 João, capítulo 2, 16 e 17. Fica lá no final da Bíblia, não perde Apocalipse, depois de Hebreu, depois de Pedro, lá, perde Apocalipse, lá no final. 1 João, depois de Pedro, 1 João, capítulo 2, versículo 16, diz assim, vamos ler o versículo 15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então são três tipos de coisas que tem aqui. Primeiro, a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? É tudo aquilo que atrai essa minha natureza terrena. Está lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19. Concupiscência da carne. Gálatas 5,19 seleciona várias coisas lá que dizem respeito à concupiscência da nossa carne. Tem gente que acha que é só pecados de natureza de cunho sexual. Não. A Bíblia fala prostituição, impureza, lascívia, idolatria, obra da carne. O idólatra é o que? O carnal. Idolatria, inimizade, porfias, iras, pelejas, dissensões, facções. Olha só quanta coisa. Tudo isso aí é obra da carne, concupiscência da carne. Então aqui não está ligado mais no excesso. Não é o excesso que vai fazer o pecar, não é o excesso que vai tornar a conduta carnal. Não, aqui você não pode tolerar de jeito nenhum, irmão. Nada disso. Se vier algo na sua vida, prostituição, impureza, lascívia, qualquer ponta que for desses sentimentos de idolatria, você tem que lançar por terra em nome do Senhor Jesus. Porque isso aqui é obra da carne, você não tem que tolerar de jeito nenhum. Segunda concupiscência que a Bíblia fala é a concupiscência dos olhos. Tudo aquilo que atrai a minha cobiça pelo olhar. Gênesis capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Aqui tem as três coisas, querido: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida, em Gênesis 3, 6. E viu a mulher aquela árvore era boa para se comer, concupiscência da carne, e agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e desejável para dar entendimento. Vou ficar igual a Deus, soberba da vida. E aí a Bíblia diz que a mulher comeu e deu ao marido, e ele comeu com ela. Gênesis 3, 6. A Bíblia diz em Provérbios 27, 20: o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Cuidado, querido, onde você coloca os seus olhos, porque você pode entrar num beco sem saída. A Bíblia diz: cuidado com as olhadelas da mulher adúltera, para os homens. Então, os olhos, ele pode te levar a cobiçar. A primeira olhada é coincidência, a segunda é concupiscência, já diziam os pastores mais antigos. Então, os seus olhos são lâmpada do seu corpo. Jesus disse: de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso.
Se portanto a luz que em ti são trevas, com grandes trevas serão. A Bíblia diz: se seu olho direito te escandaliza, arranca ele para longe de ti, porque é melhor entrar no reino de Deus sem um olho do que com os dois olhos e ir para o inferno. Terceira coisa, soberba da vida. Esse é o mais difícil, é o mais sutil de todos, porque a soberba ela está em todos os lugares. Não que os outros não estejam, os outros também estão. Porém, os outros são de fácil detecção. Agora, a soberba ela é muito difícil de ser percebida. Dizem que a soberba ela é igual o mau hálito. A pessoa que tem nunca, ela não percebe. Sim ou não? Agora percebe, porque está usando máscara, né? A coisa boa da máscara é que a pessoa vai agora escovar os dentes com mais periodicidade, porque ela começa a sentir o seu próprio hálito. Mas a soberba ela é muito sutil, ela existia lá no céu, querido. Satanás caiu por causa da soberba do seu coração. Veja, um pecado que existia até no céu. Então, muito menos nas igrejas. A soberba é algo que vem do maligno. O diabo quer brotar a soberba dentro do nosso coração. Olha, não é porque eu sou de Deus que eu não estou suscetível a ser atacado por esse pecado. Pelo contrário, quanto maior, mais profundo em Deus eu for, mais tentado eu serei. Verdade. Satanás tentou Jesus, querido. Ele falou: olha, a Bíblia diz que ele colocou Jesus no pináculo do monte. E ele querendo fazer Jesus se sentir: olha, tudo eu te dou, tudo isso aqui, se prostrar e me adorares. Jesus falou: reda-te de lá, Satanás. Só o teu Deus adorarás, só a ele servirás. Glória a Deus. Então o homem de Deus está muito sujeito a esse tipo de pecado. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, o apóstolo Paulo dizendo: e para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte, a fim de eu não me exaltar. Olha só o que Paulo diz: Deus me deu revelações tão grandes, coisas tão profundas, que para que eu não me exaltasse com o que Deus estava fazendo através da minha vida, Deus me colocou um espinho na carne. Qual seja, ele fala no texto, Deus permitiu que alguém, um mensageiro do diabo, fosse lá humilhar Paulo, esbofeteando na cara dele. Era alguém que encontrava Paulo e que esbofeteava ele na face. Deus tratando o homem de Deus. Existem coisas que acontecem conosco que nós não compreendemos. Talvez é tratamento de Deus. Deus quer quebrar o teu orgulho, irmão. Glória a Deus. Deus quer tratar as nossas vidas. Deus quer tratar o nosso orgulho. Vide Naamã. Naamã, homem top, um homem de conceito. A Bíblia diz que ele era comandante do exército do rei da Síria, porém ele era leproso. A lepra que Deus colocou em Naamã tinha um objetivo, um propósito de fazer com que Naamã conhecesse ao Senhor. Então, irmão, a Bíblia diz que aquele que pensa mais do que acha não aprendeu como convém. A Bíblia diz, Jesus ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e terá descanso para as nossas almas. Então, nós não podemos deixar que essas três coisas entrem no coração: soberba da carne, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Jesus curou o leproso. E Jesus, querido, ele tem poder para nos libertar. Jesus tem poder para libertar, para curar a lepra, para curar o pecado. Jesus é todo poderoso. O pecado ele traz escravidão. João 8,44 diz: em verdade vos digo que todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. A cura, ela vem do Senhor Jesus. Jesus ele pode curar o homem do pecado. Eu já estou encerrando a mensagem. Antes eu quero falar 3 atitudes desse leproso que está no texto. Porque a cura ela vem de Jesus. É Jesus que tem o poder de me curar e de te curar. Mas às vezes nós temos que ter atitude. A atitude de quem quer ser curado. Sim ou não? Tem gente que fala que quer a cura. Tem gente que fala que quer ser liberto. Tem gente que fala que quer ser uma bênção, mas ele age totalmente contrário. Verdade. O comportamento dele é totalmente
totalmente oposto. Então eu tenho que me comportar como quem quer ser curado, como quem quer ser uma bênção. Amém ou não? Primeira coisa, o leproso aproximou-se de Jesus. Está lá em Mateus capítulo 8. O leproso ele tinha que se manter distante. Porém, ele se aproximou do Senhor. Essa é uma atitude de quem quer ser curado. Quem diz que quer ser curado tem que vir para perto de Jesus. Tem um monte de gente ferida aí que não quer pôr o pé na igreja, cheia de rancor, mágoa, ressentimento. O que é isso? Isso aí é úlcera que pode virar um lepra. Porém, uma pessoa que quer ser curada, ela tem que se aproximar de Deus. O que a Bíblia diz? É necessário que aquele que se aproxima de Deus, crê que Ele existe, se torna galardoador daqueles que o buscam. A única forma de eu me libertar, de eu me fortalecer, de eu ser curado, é me aproximando de Jesus. Nós temos vários textos bíblicos que você vê isso. Se aproxime de Deus através de uma vida de piedade, de oração, jejum, busca, alimentando o seu espírito, como foi falado. Segunda postura desse homem, ele adorou. Quando ele chegou diante de Jesus, ele adorou, ele se prostrou diante do Senhor. Uma das formas de você vencer, uma das atitudes de quem quer ser curado, é ter uma vida de adoração. A pessoa quer ser curada, quer ser liberta, mas da boca dela só sai maldição, só sai blasfêmia, só sai coisas arrogantes. Não, querido. Se eu quiser ser curado, eu tenho que desenvolver a adoração a Deus. Uma vida de adoração. A Bíblia diz que Jó sofreu com essa doença horrível. E a Bíblia diz que as pessoas mandavam ele blasfemar contra Deus. E a Bíblia diz que Jó o adorou. Nu saí do ventre da minha mãe, nu eu volto. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então a Bíblia diz que a adoração de Jó foi algo tremendo, porque isso fez com que ele fosse restaurado e curado da lepra. A adoração, ela me aproxima de Deus e ela me mantém longe do pecado e ela afasta a presença do tentador, que é o diabo. Terceira atitude desse homem, ele saiu do meio da multidão. A Bíblia diz que Jesus desceu do monte e aí haviam multidões seguindo ao Senhor. Para que esse homem fosse curado, ele teve que se destacar da multidão, ele teve que sair. Tem gente que quer ser diferente, quer ser curado, mas ele faz aquilo que todo mundo faz. É o evangelho da conveniência, palavra da moda, o evangelho placebo, o evangelho falsificado. Ela pensa, todo mundo faz, então vou fazer. Todo mundo bebe, ninguém tem esse hábito de orar, ninguém tem esse hábito de fazer isso, então ela quer se pautar pela multidão, querido. Se paute pela palavra de Deus, não é porque todo mundo está fazendo que é certo. A salvação ela é individual. Busque ser orientado por Deus e pela sua palavra. Muitas pessoas não fazem mais jejum, não vêm mais para a igreja, vêm esporadicamente, tem comportamento igual ou pior às pessoas lá fora. Essa é a multidão. Agora, se eu quiser ser curado, eu tenho que sair diferente. Deus, eu quero a tua presença, eu tenho que buscar Deus com o coração sincero e verdadeiro. E aí Deus vai tocar na tua vida e vai te restaurar, e você vai ser uma bênção. Fique de pé, levante-se, fique em pé, em nome do Senhor Jesus. Quero orar por você. Glória a Deus, nós estamos aí nessa pandemia. Infelizmente, muitas pessoas morreram, situação muito séria no nosso país. E nós cremos que Deus é soberano sobre todas as coisas. Amém, pessoal? Sim ou não, igreja? Deus é soberano ou não é? Amém. Deus é soberano, então a nossa vida ela depende do Senhor. A Bíblia diz que quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus. Amém. A Bíblia diz que porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A Bíblia diz que o Senhor sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A Bíblia diz que as nações para o Senhor são como gotas de água pingando dentro de um balde. A Bíblia diz que Ele conhece todas as estrelas pelo nome. Ele tem o domínio, querido. Deus nunca perdeu o controle de nada. Então Deus domina sobre todas as coisas. As pessoas estão desesperadas porque elas não veem esperança.
além da morte. Mas para o cristão viver é Cristo, morrer é lucro. Nós sabemos que tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui. Tem gente que tem esperança nesse mundo. Nesse mundo aqui, que não há esperança para ele. Nós estamos indo em direção ao caos. Eu espero que as coisas melhorem em nome de Jesus, que essa pandemia passe. Mas as profecias, Jesus em Mateus 24, ele falou o que vai acontecer. São coisas terríveis que acontecerão. Quando você fala isso, as pessoas falam que você é profeta do caos. Jesus era profeta do caos? Então vai ler Mateus 24, vai ler o livro de Apocalipse. Então, meu irmão, a ira, o juízo de Deus vai vir sobre a terra. Muitas coisas vão acontecer. Hoje nós temos a oportunidade de estar aqui glorificando a Deus. Então se aproxima de Deus, meu irmão. Se aproxima de Deus, porque o mundo não tem nada para te oferecer. Eu creio que tudo isso vai passar. Em breve nós vamos estar aqui adorando ao Senhor, mas nós não sabemos se daqui a pouco virá uma outra epidemia, se vai ser de proporção maior, se vai ser um vírus mais letal, nós não sabemos. Ou se vai estourar uma guerra, a China com os Estados Unidos, Rússia, Coreia do Norte, de repente uma guerra nuclear acabou a humanidade, o homem pode apertar um botão e destruir o mundo. Olha só, querido, então devemos nos apegar ao Senhor, porque nele nós temos esperança, tanto aqui quanto no porvir, a vida eterna. Amém. Por isso nós precisamos nos achegar ao Senhor para sermos curados por Ele. Nós não podemos deixar que o pecado possa nos afastar do Senhor. A lepra, ela afastava a pessoa da comunidade, da sociedade. Assim como o pecado nos afasta de Deus, a Bíblia diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para não salvar, e os seus ouvidos não estão tapados para não ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e Deus. Então o pecado, ele nos afasta do Senhor, e só o Senhor pode nos curar do pecado. E a única forma de sermos curados é nos aproximarmos do Senhor com um coração sincero, com um coração verdadeiro, com um coração puro. E aí Deus vai arrancar de dentro de nós a soberba, Ele vai arrancar o pecado, Ele vai restaurar as feridas. Talvez você fale para mim: eu fui muito ferido, e essa ferida está prestes a tornar um câncer, uma maldição, uma lepra. Querido, libera o perdão para quem te feriu. Creia na transformação das pessoas. Paulo era alguém que perseguia a igreja. Ele agiu com outras pessoas, ele auxiliou, ele foi partícipe do assassinato de Estevão, mártir. Ele estava lá, ele assessorou, ele segurou as vestes daquele que ia apedrejar Estevão. Mas uma vez ele curado, ele restaurado, ele foi, querido, e participou da comunhão dos irmãos. E a Bíblia diz que eles receberam o apóstolo Paulo, porque Deus falou: esse é para mim vaso escolhido. Então talvez alguém te feriu, alguém te magoou, alguém te entristeceu. Ore por essa pessoa, para que o amor de Deus chegue na vida dela e ela venha adorar a Deus aqui com você. Essa é a sua oração. Que Deus abençoe a sua vida. Feche seus olhos. Eu quero orar por você hoje. Espírito Santo, essa é a tua palavra, meu Deus. Que o Senhor venha trazer vida ao teu povo. Que o Senhor venha trazer restauração. Que o Senhor venha trazer, meu Deus, mudança. Meu Deus, assim como esse leproso foi purificado, porque ele teve um encontro com o Senhor, meu Deus, purifica a nossa vida. Senhor, não deixe que essas maldições venham nos alcançar. Não deixe que sejamos escravos do pecado, da concupiscência da carne, da soberba da vida, da concupiscência dos olhos. Mas nessa noite toca nos nossos olhos, Espírito Santo. Assim como o Senhor tocou nos olhos do cego Bartimeu, toca nos olhos do teu povo hoje, meu Pai. Que os nossos olhos sejam bons e todo o nosso corpo tenha luz. Espírito Santo, toca na nossa vida agora.
cicatriza todas as feridas, meu Pai. Senhor, nos liberta de todo o mal, de todo o pecado, meu Deus. A tua palavra diz: seus filhos vos libertar verdadeiramente, sereis livres. A tua palavra diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Nessa noite, meu Deus, toca nessa pessoa que me ouve hoje. Meu Pai, libera a tua cura agora. Quebra todo o poder do pecado agora. Que sejamos livres na tua presença, meu Pai. Porque a nossa liberdade, ela não depende, meu Pai, do homem. Ela depende do Senhor. Quantas pessoas estão presas, meu Pai, hoje dentro das grades dos presídios, mas elas estão livres porque elas decidiram entregar suas vidas para Cristo Jesus. E quantas pessoas estão hoje, meu Pai, livres, mas elas são prisioneiras das suas próprias vontades, porque elas não conseguem desobedecer as ordens emanadas da sua carne. Meu Pai, nós não queremos ser escravos da nossa própria vontade, mas nós queremos ser livres para fazer a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Oh Deus, alcança a nossa vida hoje, Pai. Em nome de Jesus, alcança, meu Deus, esse povo que te ouve agora. E purifica-nos, meu Pai, de toda lepra, de toda maldição. Meu Deus, que sejamos restaurados. É o que nós te pedimos nessa noite, Espírito de Deus. Senhor Jesus, nós não queremos viver esse evangelho adulterado, falsificado, esse evangelho que não tem Deus. Tem tudo, meu Pai, mas não tem o Espírito de Deus, não tem a presença do Pai. Senhor, nós não queremos, nós queremos o evangelho que nos leva à comunhão com o Senhor, que nos leva a ter um encontro contigo, meu Deus, a sermos diferentes. Meu Pai, se for para ser igual, aparta de mim esse
semana de bênção, de fé, de milagres. E eu quero convocar você, que pode, você vem para as reuniões. Agora não tem como vir, aí não precisa de vir. Mas quando você pode vir, você vem. E Deus vai te honrar em nome de Jesus. Aí Ele diz: vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então continue buscando no Senhor, porque dele nós temos a resposta certa. E para todas as promessas de Deus, já existe o sim e o amém para a glória de Deus. E essa palavra foi poderosa, maravilhosa em nome de Jesus. Então, na próxima quarta-feira nós vamos continuar aqui, mantendo a reunião na fé, na perseverança em nome de Jesus, até que se acabe tudo isso, que nós todos estamos aqui na presença de Deus. Amém? Então, que Deus possa estar abençoando a sua semana em nome de Jesus. Quero dar um recado. Essa semana estou combinando com o pastor Rogério de Paula, mas o pastor Romo, nós vamos fazer uma live ao vivo, trazendo responsabilidade para você, porque muitas vezes você fica querendo lançar sua responsabilidade no ombro de outra pessoa, e cada um tem que assumir a sua responsabilidade. A responsabilidade é sua de manter a sua salvação. Jesus Cristo nos salvou, mas manter-se salvo é comigo e com você. Então nós vamos trazer uma live debatendo, esmiuçando, trazendo palavra de Deus para te ajudar a ser forte nesse momento e você assumir a responsabilidade da sua vida e viver o sobrenatural. Então nessa semana, em meio às redes sociais, eu vou estar falando do dia certo, ou talvez seria na terça-feira que eu faço já a reunião, que é às 11h45 da noite, ou na sexta-feira. Eu vou combinar com os pastores e vou estar anunciando via esse canal em nome de Jesus. Então, você que está aqui, levanta a mão para a pessoa do seu lado aí, diga que a unção de Deus, o poder do Espírito Santo, Senhor Jesus, esteja sobre a sua casa, te livrando, te limpando, te purificando de toda lepra, em nome de Jesus. Seja sarado, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e até quarta-feira às 20 horas, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Pastor, como é que diz aqui, pastor? Pastor.